Som. Feliz sábado. Já ia pegar o microfone, né? Já é costume. Que bom que estamos aqui. E que bom que nós reservamos esse espaço para falar um pouco sobre a mulher missionária. Nós comemoramos ontem, eu recebi em diversos grupos algumas mensagens carinhosas para nós mulheres, enaltecendo nossas conquistas e também o quanto nós somos importantes nesse meio social em que vivemos. E hoje nós vamos falar da mulher missionária. Hoje é o sábado da mulher missionária. Eu acho que além de todas as conquistas, apesar da história ser triste, né, de como surgiu o 8 de março, o pastor José Alves ontem mencionou isso na comissão que tivemos à noite. Apesar de tudo isso, eu acho que a maior conquista foi isso que as meninas acabaram de cantar. A maior conquista que nós mulheres alcançamos é reconhecermos o quanto somos amadas por Deus. E quando esse Deus maravilhoso, Ele fala no meu coração, a minha resposta tem que ser de gratidão. Eu preciso falar desse amor para as outras pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse Deus maravilhoso. O que Ele espera de nós? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa resposta por esse amor que Ele demonstra por nós? E Ele nos fez de uma maneira diferente. Somos mulheres. E como mulheres nós temos algumas características que nos diferem dos homens. Isso é com propósito. É com propósito que Deus nos fez mais sensíveis. Que Deus nos fez mais falantes, talvez. Que Deus nos fez mais minuciosas, detalhistas. Deus tem um propósito em tudo isso. E será que nós estamos cientes de todo esse propósito? Estamos usando os nossos talentos, os nossos dons, da maneira como o Senhor deseja que usemos? Eu vou pedir para o pessoal do som colocar aí a apresentação. Nós temos aí na tela o tema da nossa meditação de hoje. 1 minuto em missão. Veja bem, eu olhei e eu acreditei que vocês fossem se questionar assim como eu, mas 1 minuto não é pouco. 1 minuto em missão? Nós já tivemos 1 ano em missão, já tivemos 1 dia em missão, 1 hora em missão e agora 1 minuto. Parece que estão reduzindo, né? Mas sabe que eu observei? Que isso é intencional. Porque se eu propusesse algo aqui para 1 ano em missão, talvez algumas pessoas estivessem disponíveis, mas nem todas. Talvez 1 hora pudesse atingir um número maior de pessoas, mas 1 minuto em missão, 1 minuto abrange todos nós. Não tem como você não dizer que não dispõe de 1 minuto para fazer missão, para falar com alguém intencionalmente sobre Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar. Será que realmente nós temos condições de falar de Jesus em 1 minuto? Deixa eu ver se vai passar. Olha só o que 2 Coríntios 6, versículos 1 e 2 diz. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Muitas vezes nós ficamos esperando o melhor momento, né? Deixa eu ver se a minha irmã está aqui, se ela não tiver eu posso falar dela. A Nilda está por aí? Vou falar na sua presença mesmo, vou te usar como exemplo. A minha irmã se aposentou recentemente e ela é muito talentosa. Ela tem muitas habilidades para falar, para cantar, para pregar. E a gente falava sempre, eu questionava, Nilda, mas você está tão quietinha no seu canto. E ela falava, quando eu me aposentar, eu vou fazer tudo isso. Eu vou voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. E às vezes a gente fica, assim como a minha irmã, esperando o melhor momento. Eu quero falar de Jesus. Mas eu tenho tantas atividades, eu tenho 2 empregos, eu tenho os meus filhos que são pequenos, eu moro distante, eu não tenho carro, enfim. Desculpas é o que não nos falta. Mas nós estamos procurando aqui situações que possam fazer com que nós nos sintamos incluídas. O que eu posso fazer? De que maneira eu posso fazer?
Olha outra citação, essa agora inspirada por Deus, através do espírito de profecia, na pessoa da Ellen White, a nossa mensageira, diz assim: sede fiéis homens, mulheres, né, nos colocando aqui, em de um minuto, para anunciar os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha isso. A pena inspirada aí, falando a nós, 1 minuto. E o que pode ser feito em 1 minuto? Pense bem, você pode dizer palavras bondosas. Às vezes a pessoa só precisa ouvir uma palavra sua, para tranquilizar o coração, para se sentir acolhida, amada. E nós precisamos de 1 minuto apenas para fazer isso. Abençoar uma pessoa. Muitas vezes até quando você recebe alguém aqui na igreja, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Isso tem uma relevância muito grande. Os mais antigos, como eu, eles costumavam pedir a bênção dos pais, né? Hoje eu ainda ligo para os meus pais lá em Minas e falo, benção mãe, benção pai. É assim que a gente começa o nosso assunto, porque a bênção é muito importante, você consegue fazer isso em 1 minuto. Agradecer. Quão importante é que sejamos gratos. E verbalizemos essa gratidão a Deus e às pessoas. Hoje nós chegamos aqui, já encontramos um ambiente preparado, louvor acontecendo, pessoas que se propuseram a estar aqui desde cedo ali no som. E nós já agradecemos por tudo isso? É importante agradecermos a Deus por tudo que Ele tem provido em nossas vidas. Reconhecer. Muitas vezes as pessoas fazem muitas coisas e nós não conseguimos reconhecer. Reconhecer é conhecer novamente, né? Então aquilo já foi feito, mas com a ênfase diferente. Abraçar. Tem pessoas que gostam de abraçar. Lá na recepção a gente tem uma equipe calorosa que gosta de abraçar. No período da Covid nós ficamos no toque, né, das mãos, mas agora o povo está cada vez se soltando mais. Tem gente que não gosta de abraço, mas cientificamente é provado que o abraço ele faz muito bem para a nossa saúde física e mental. Ouvir atentamente. É importante, às vezes nós queremos falar, né? E falar, às vezes, para algumas pessoas é muito simples, mas ouvir. Você parar tudo e ouvir. Ouvir as pessoas que necessitam falar. Olhar com amor e compaixão. Ó quanta coisa em 1 minuto você consegue fazer. Você pode atender a uma necessidade de alguém. Muitas vezes as pessoas vêm a nós com necessidades que são legítimas e que não dá para a gente simplesmente falar, olha, eu vou orar por você. Às vezes o pedido daquela pessoa te desafia a ir um pouco além. E eu preciso pensar nessas necessidades, como eu consigo atendê-las. Se não eu, a quem eu vou encaminhar essas pessoas para que elas possam ser atendidas? Enviar uma oração em áudio. Olha quanta coisa. Eu estive hospitalizada em 2022. Foi a única vez que eu fiquei internada, a não ser para ter os meus filhos. E como foi gostoso receber uma oração que me disse, olha, eu estou com você, estou orando por você. Eu fico muito feliz quando eu recebo as mensagens da Raab e ela diz, estou orando por você agora. Aí eu olho o horário, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e eu fico, uau, que igreja, que amigos, que importância essas pessoas dão para essa intercessão. E eu me sinto amparada, me sinto acolhida. Inclusive eu tenho a Cris, não sei se ela está aqui. Ah, a Cris está ali. Cris, muito obrigada por sua intercessão. Com certeza eu senti o carinho de Deus especial, porque você orou por mim essa semana, tá? Deus abençoe você muitíssimo. Nós podemos enviar um texto bíblico. Às vezes a gente faz tanta coisa usando as redes sociais e enviar um texto. Eu recebo da Ana, a Ana não está aqui, né? Mas a Ana é da unidade 8, a Ana Hope. Ela sempre manda um texto bíblico para mim, todos os dias. E eu leio aqueles textos e às vezes eles vêm a calhar com aquilo que eu estou pensando ou precisando. E como é gostoso. E só custa 1 minuto do seu tempo, do seu dia, desse dia que Deus te deu.
Podemos oferecer ajuda e a lista é grande, fazer um gesto cortês, elogiar, economizar em 1 minuto. Já pensou você olhar, você está num local de compras, no shopping, por exemplo, você olha para aquele item e você pensa, não vou gastar. Eu posso utilizar esse dinheiro de uma forma mais proveitosa. Vou me privar e vou economizar. Olha, até nisso, você pode ser missionária. Você pode orar, você pode vestir, você pode recepcionar e acolher bem os amigos na porta da igreja. E nós temos uma recepção que já faz isso muito bem. Nós estamos cada vez melhorando mais os nossos métodos para que as pessoas se sintam acolhidas, para que elas se sintam aceitas, amadas, abraçadas. Responder imediatamente a uma solicitação de estudos bíblicos. Se a pessoa vem a nós não podemos esperar um dia, um mês, uma hora. É naquele minuto, eu estou pronto para te dar o estudo bíblico. Os meios, como eu vou fazer isso, a gente vai se arranjando depois. Mas eu escolho me disponibilizar, e se não eu tenho Rubens, eu tenho a classe ali dos amigos da Novo Tempo, eu tenho pessoas que possam fazer esse trabalho. Mas eu tenho que estar pronto para dar uma resposta para aquela pessoa que já veio a mim sedenta de estudar a Bíblia. São muitas situações. Olha só, uma pesquisa diz que, em média, uma pessoa adulta, ela pode falar entre 100 a 130 palavras por minuto. É pouco ou é muito, gente? É muita coisa. Eu acho que algumas pessoas conseguem superar essa média aí, tá? Em uma conversa normal, isso daí. Mas em um discurso formal, é em torno de 80 a 100 palavras que as pessoas conseguem dizer por minuto, porque elas vão pensar melhor, vão elaborar melhor as suas falas e elas costumam gastar menos palavras nesse discurso. Olha o que Ellen White diz no livro Evangelismo, na página 285. Olha só, isso é muito importante entendermos isso. Olha, 5 palavras que lhe sejam dirigidas particularmente farão mais que haja feito todo o discurso. Muitas vezes nós ouvimos um discurso muito grande, mas tem aquelas palavras que são chaves, que são fundamentais, que abrem os corações, que são totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. E é dessas palavras que nós estamos falando, que precisam ser ditas em 5 minutos. Olha só o que ela diz também, ainda no livro Evangelismo, na página 483. Palavras bondosas, ditas com simplicidade, pequeninas atenções dispensadas com singeleza, dissiparão as nuvens da tentação e da dúvida que se adensam sobre a alma. A sincera expressão de simpatia cristã, vinda do coração, é manifestada com simplicidade, tem poder de abrir a porta dos corações e necessitam do singelo e delicado toque do Espírito Santo. Palavras. O poder das palavras, ditas na hora certa, com a inspiração do Espírito Santo. E nós precisamos ter essa intencionalidade. Quando nós vamos abordar as pessoas, precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo, mas precisamos também nos disponibilizar com intencionalidade. Hoje eu vou gastar um minuto do meu tempo com aquela pessoa. Eu vou pensar nas palavras, eu vou pedir a inspiração do Espírito Santo, a sabedoria, para que elas sejam profundas. E como que nós vamos fazer isso? Vamos para o nosso exemplo maior, Jesus? Vamos pegar as nossas Bíblias? O valor de 1 minuto na vida é imenso. Eu convido vocês a abrirem as Bíblias de vocês no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 5. Um simples relato da vida de Jesus, mas repleto de significado, para que nós entendamos como ele fazia essas abordagens em 1 minuto. O que ele conseguia fazer em 1 minuto? Evangelho de Marcos, capítulo 5. Estou vendo algumas Bíblias, estou ouvindo as Bíblias sendo folheadas. Isso é muito bom, povo de Deus, abrindo as Bíblias para que não falemos nós, mas que o Espírito Santo fale a cada um de nós. Nós temos aí no capítulo 5 uma cura que aconteceu em 1 minuto, talvez menos que isso. Mas eu gostaria de contextualizar para vocês um pouquinho antes desse acontecimento,
o que Jesus estava fazendo. Se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 4 de Marcos, nós vamos ver que Jesus, ele falou diversas parábolas. Temos aí a parábola do semeador, parábola da candeia, e ele então explica essas parábolas para os seus discípulos, e ele sugere que aqueles discípulos que estavam com ele fossem para o outro lado do mar. E de repente, eles, começando aí no versículo 5, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Marcos. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Genazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Veja bem, nós sabemos de todo o contexto, né? Após um dia exaustivo, onde Jesus e seus discípulos estiveram atendendo às necessidades da multidão, e ele falando através de parábolas para que ficasse acessível aquele discurso àquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus, ele de repente passa do mar, passa para o outro lado do mar, a convite, os discípulos foram a convite de Jesus, foi Jesus que propôs isso. E vamos voltar um pouquinho, porque eu fui direto para o que aconteceu de forma espiritual, né? A dificuldade espiritual que aqueles discípulos de Jesus enfrentaram, que foi aquele possesso de demônio. Mas antes disso, se a gente for olhar lá no finalzinho do capítulo 4, no versículo 25, eles já tinham passado por uma tempestade. Porque quando eles foram transpor o mar, olha o que diz o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eles estavam passando já tinham saído de uma situação complicada, uma situação de tempestade. Os discípulos estavam ali com Jesus. Eles haviam presenciado os discursos de Jesus em todo momento falando do reino do céu, e de repente eles passam por essa situação complicada da tempestade. E eles estavam apreensivos, vocês conhecem o texto. Eles procuram por Jesus, e aí eles dizem, olha só, lá no versículo 38, diz que Jesus estava na popa, olha, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importas que pereçamos? Eles foram questionar Jesus. Senhor, o Senhor não se importa com as nossas dificuldades, com as tempestades que temos enfrentado? E muitas vezes nós também questionamos a Deus. Nós perguntamos também para Jesus: Senhor, não te importas que a minha vida esteja tão turbulenta? Como eu vou tirar tempo para falar do seu amor? Como eu vou falar de missão? Como eu vou falar que o Senhor está voltando? Como eu vou falar que o Senhor é o meu Salvador se eu tenho passado por tantas dificuldades? Muitas vezes nós também questionamos a Jesus. Lá no interior do nosso ser, quando você só está você e o seu travesseiro, ou você num quarto escuro, ou você nos seus pensamentos, sempre tem uma abordagem para Jesus. E você questiona muitas vezes, apesar de sabermos que nesse mundo nós passaríamos por momentos difíceis, porque Jesus deixou isso claro. Muitas vezes, nas tempestades, você questiona: por quê? Por que comigo? Por que nesse momento? Por que com meu filho? E a resposta vem de Jesus, assim como veio para aqueles discípulos. Então Jesus lhes disse, versículo 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e mar obedecem? Ele pediu que o mar se aquietasse no versículo anterior. Ele falou: e vocês? Por que vocês têm pouca fé? São tantas demonstrações do meu amor todos os dias, todas as horas. E muitas vezes nós estamos tão envolvidos nas coisas que esse mundo nos oferece, que nós não temos a sensibilidade de perceber o agir de Deus em nossas vidas. Há um tempo atrás eu preguei aqui, falamos de distrações.
cuidado. Cuidado com as coisas que são colocadas diante de você para tomar o seu tempo. Eu estou falando de 1 minuto em missão. Nós temos 24 horas por dia. E muitas vezes nós não encontramos nessas 24 horas, cada uma delas compostas de 60 minutos, umzinho assim, para falar de forma intencional do que Deus tem feito e já fez por você. Meus queridos, Deus nos questiona também. Quando as tempestades vêm, será que nós estamos enxergando o Deus que está do nosso lado o tempo todo? Será que nós estamos vendo o agir dele em nossas vidas? Será que as dificuldades anestesiaram o nosso pensar? Olha só, é importante valorizar cada minuto que temos na vida e usar o tempo de maneira sábia e produtiva. E essa sabedoria vem de Deus. Em que você tem gastado os seus minutos? Eu posso falar de mim, eu trabalho bastante. Mas, até o trabalho às vezes pode ser um dificultador para que você tenha uma comunhão real com Deus. E aí eu preciso de sabedoria. Eu preciso dessa sabedoria que vai me direcionar. Eu preciso gastar os meus minutos, esse tempo que é um dom de Deus, é a vida que Ele te dá a cada dia. Não de forma egoísta, pensando apenas no que eu acho que é importante para mim, mas eu preciso de direcionamento de Deus. Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Como o Senhor deseja que eu faça? Eu sei que o trabalho é legítimo. Eu sei que muitas situações que vocês poderiam enumerar aí do que fazem diariamente são super legítimas, são necessárias. Mas peça a Deus sabedoria, para que em meio às tempestades da vida você consiga enxergar o Deus que está no seu barco. E se Ele estiver no seu barco, você vai ter vitória, com certeza. Olha só, meus queridos, Jesus é o único capaz de acalmar todas as tempestades e tormentas da vida. Eu não sei quais são as suas demandas, eu sei das minhas, mas eu creio nesse Deus. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele é capaz de acalmar todas as tormentas, as tempestades que possam surgir de forma física na sua vida, ou talvez uma questão espiritual, que foi como o jovem, né, Gerazeno, isso mesmo, Gerazeno. Ele estava possuído de demônios. Às vezes as pessoas que, a gente tem situações que você vê são questões espirituais, mas Jesus também interveio naquela situação e Ele pode intervir na sua vida também. Ele está disposto a intervir em cada situação que possa surgir para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa paz. Mas tudo isso foi para contextualizar o que vai acontecer na sequência, aí no texto de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ver Jesus então, tudo que Ele fez com aquele homem, e as pessoas ali, nós sabemos da história, elas ficaram mais preocupadas com os porcos que elas tinham perdidos, do que com aquela vida transformada. E Jesus então, Ele tem que sair daquela cidade. Aquele ex-endemoniado, ele quer ir com Jesus, mas Jesus diz, não, você vai ficar aqui, e você vai falar para as pessoas. Quantas transformações, quantas vidas transformadas. Mas eu quero chegar com vocês nesse ponto. Depois disso, Jesus, ele foi em direção à casa de Jairo, a pedido dele, porque a sua filha estava doente, prestes à morte. E no trajeto, nós conhecemos a história. Ele estava seguindo até a casa de Jairo com a grande multidão. E ali, no versículo 30, diz assim, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Nós conhecemos a história. Uma mulher que há 12 anos estava padecendo de uma enfermidade, ela ouviu falar que Jesus passaria por ali. Ela viu aquela multidão e provavelmente ela perguntou, o que está acontecendo? E alguém falou, olha, Jesus está passando por aqui, ele está indo lá na casa de Jairo, a filha de Jairo está doente. E ali aquela mulher, ela se encheu de esperança e de fé. E ela foi
até onde Jesus estava passando. Imagina a dificuldade que aquela mulher encontrou, com a multidão toda ali nas ruas, cada um querendo ficar mais perto de Jesus do que outro, e ela encontrou uma brecha no meio da multidão, e ela chegou bem pertinho, ela tocou nas vestes de Jesus, porque ela sabia que só ali ela conseguiria o poder para se curar daquilo que ela padecia há tanto tempo. Ela já tinha gastado dinheiro com médicos, ela já tinha investido toda a energia dela, e nada tinha acontecido, mas ela cria, ela sabia que no toque de fé, se ela tocasse de verdade em Jesus, algo extraordinário iria acontecer. E de fato isso aconteceu. As pessoas naquela turba, elas poderiam talvez ficar indiferentes àquilo que aconteceu, mas não Jesus. Jesus reconheceu imediatamente no toque daquela mulher que algo sobrenatural havia acontecido. E ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram incomodados com a pergunta de Jesus, parecia uma pergunta fora de contexto. Mas Senhor, as pessoas estão te apertando o tempo todo e você me pergunta quem me tocou? Meus queridos, em 1 minuto, Jesus realizou a cura de uma enfermidade que fazia uma mulher sofrer havia 12 anos. Percebam o poder de 1 minuto. 1 minuto com Jesus pode se tornar uma eternidade. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa em apenas 1 minuto. Porque Jesus, o nosso mestre maior, ele nos deu o exemplo. Ele pode fazer qualquer coisa. O impacto na vida de outras pessoas só é real se deixarmos algo de nós na vida delas. Vocês entenderam isso? Eu vou ler de novo. O impacto na vida de outras pessoas só é real se deixarmos algo de nós na vida dela. É isso, na vida dessas pessoas a gente precisa deixar algo de nós, é sobre isso. Jesus deixou na vida daquela mulher a certeza da salvação. Ele chamou ela de filha. Vamos ler, o texto é tão bonito, vamos ler só essa parte. Quem me tocou, lá no finalzinho do versículo 31, e aí no 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. No 33, então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus, naquele momento, quando ela declarou toda a verdade, ele fala algo extraordinário. E ele lhe disse, no versículo 34, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Naquele momento ele curou. E sabe o que de extraordinário aconteceu? Que talvez a gente não se dê conta. Foi a única vez na Bíblia que Jesus chamou alguém de filha. Aquela mulher, ela padecia daquela doença, mas uma dor muito maior que essa fazia com que ela sofresse diariamente, porque ela se achava pecadora. Pela sociedade ela era realmente pecadora, ela não poderia ter contato social. Ela precisava sim da cura física, mas muito mais, ela precisava da cura espiritual. Ela precisava se sentir acolhida, amada. As pessoas podem ser insensíveis à sua dor, as pessoas podem ser insensíveis à sua necessidade, mas não Jesus. Jesus nos enxerga no meio da multidão. Ele sabe o que está lá no seu coração, no mais íntimo do seu ser. Aquilo que nem você ousa dizer, Jesus sabe. Ele te conhece. Ele sabe do quanto somos pecadores, mas mesmo assim, Ele nos alcança, Ele nos abraça. Ele nos chama de filhas, filhos de Deus. Porque é isso que somos. O preço foi muito caro, foi muito alto que Ele pagou por cada um de nós. E nós precisamos valorizar esse ato de fé, de amor. Olha o que Karl Breuer, ele diz, as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Isso é muito importante. Jesus vê cada um como único, sente o toque da fé de uma pessoa quando ela o faz de todo o coração. Essa é a diferença.
As pessoas estavam se aglomerando ali perto de Jesus, elas estavam tocando Jesus o tempo todo. Mas aquele toque foi de fé, aquele toque foi diferente. Aquele toque foi de uma pessoa que sabia do poder que poderia vir de Jesus para curar. Isso fez toda a diferença e fará toda a diferença. Se nós nos achegarmos a Jesus com sinceridade de coração, buscando de todo o coração uma transformação real em nossas vidas, Ele o fará. Não podemos perder a sensibilidade, as necessidades individuais de nenhum filho de Deus. Jesus nos deu esse exemplo. Às vezes a gente passa pelas pessoas e a gente não se dá conta de que cada ser humano ali, no seu mundinho, tem um universo de dificuldades também, assim como você. E às vezes a gente questiona por que a pessoa não me cumprimentou. Às vezes ela está no universo dela com tantas dificuldades na mente e a gente está questionando por que ela não me notou. Meus queridos, nós precisamos ser mais sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, dos nossos queridos. No trabalho, você está lá, está realizando o seu trabalho, você para pensar em cada pessoa que entra em contato com você? Parou para pensar que cada pessoa é uma pessoa em potencial para você evangelizar? Para você demonstrar o amor de Jesus? E às vezes nós falamos de tantas coisas, conversamos sobre tantas coisas, e não dedicamos um minuto sequer do nosso dia para de forma intencional falar do Deus que nos salvou, do Deus que quer salvar também aquela pessoa que de repente esteja passando por algo que precisa ser solucionado. Ellen White, inspirada por Deus, no livro A Ciência do Bom Viver, página 17, ela diz assim, só proferiu palavras de aprovação, se referindo àquele episódio que nós acabamos de ler, que a propósito, todo esse episódio do que acontece com aquela mulher que por 12 anos padecia de uma enfermidade, ele pode ser lido em um minuto, tá? Só proferiu palavras de aprovação. Estas provinham de um coração de amor, cheio de simpatia pelo infortúnio. Tem bom ânimo, filha, disse suavemente, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aos curiosos da turba que se comprimia em volta de Jesus, não havia sido comunicado nenhum poder vital. Fé verdadeira é a que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Só aquela mulher conseguiu sair dali diferente, porque ela experimentou um toque de fé. Ela se entregou de verdade à ação de Jesus. Jesus abençoou em um minuto a vida dessa mulher, que seguramente testemunhou pelo resto de sua vida do poder restaurador e salvador de Jesus. Quanta coisa podemos fazer em um minuto. Mesmo em meio a uma vida de muitas atividades, é possível abençoar alguém com apenas um minuto de nossa atenção. Vocês creem nisso de verdade? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Dá para fazer? Então vamos para a capacitação. Vamos lá. Vamos ver como que isso aconteceu. Quem vai nos capacitar para isso? Vamos lá, eu vou pedir para vocês irem comigo agora. Nós vamos ver um pouquinho o que está escrito ainda no capítulo, ainda no livro de Marcos, mas agora nós vamos para o capítulo, lá na frente, capítulo 16. Marcos 16. Estou ouvindo algumas Bíblias folheadas. Capítulo 16, está falando sobre a ressurreição de Jesus. E ali nós vamos ver algumas mulheres. O versículo 1 diz, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Aquelas mulheres estavam cheias de tristeza pelos últimos acontecimentos. Jesus, que elas acreditavam seria o restaurador daquela nação, o rei, queria redimir aquele povo, ele havia sido crucificado. Elas estavam tristes, mas elas não se deixaram abater. Elas foram até o sepulcro de Jesus. Às vezes nós ficamos pensando, mas são tantas situações difíceis que acontecem na minha vida e que aconteceram. Será que eu consigo? E se as pessoas não quiserem me ouvir? E se, como eu disse para vocês, o que não nos faltam
são questões difíceis que possam vir a surgir e às vezes a gente se antecipa a elas. Muitas vezes elas nem vão surgir, mas você já, previamente já pensa nelas e se? Meus queridos, e se? Para Deus é um possível sim. Eu estou aqui, eu faço o que você não consegue fazer. Olha o que aconteceu. Elas pensaram, Versículo 2, do capítulo 16. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Elas estavam preocupadas, teriam um empecilho ou não? Para que elas tivessem acesso ao corpo de Jesus, tinha uma pedra. Era colocada uma grande pedra. E elas estavam preocupadas com esse empecilho. Elas foram destemidas, tristes, mas destemidas. Elas queriam cumprir com todo o ritual que elas acreditavam que Jesus merecia. Elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Mas elas tinham uma dificuldade, elas tinham uma pedra. E o que acontece com a pedra, meus queridos? Na sequência do texto. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. A pedra foi removida por quem? O poder de Deus. Anjos estavam ali. Os anjos vão à frente de você. Talvez você esteja pensando, porque quando eu estou sentado ouvindo, eu fico pensando o quão relevante isso é para mim. Na minha vida prática, é possível fazer isso? De que maneira? E talvez você tenha se deparado aí mentalmente com algumas pedras no seu caminho. Quem removerá essas pedras? O poder de Deus. Cabe a nós apenas irmos. Nós precisamos nos dispor a ir. Porque nós não sabemos quantos minutos ainda nos restam nesse mundo. Hoje é o dia oportuno. E você precisa de forma intencional pensar: hoje Deus me deu vida. Acordei, estou viva. Hoje eu vou gastar 1 minuto, pelo menos 1 minuto, falando de Jesus para alguém de forma intencional. Esse é o nosso desafio para você. Porque as pedras serão removidas. Quando saímos dispostos a cumprir a missão, Deus manda anjos adiante para solucionar nossas preocupações e sentar sobre as pedras. O anjo estava sentado sobre as pedras já não seriam mais empecilho, aquela pedra não teria o poder de separar aquelas pessoas do objetivo delas. Jamais deixe de orar e acreditar com fé ardente e evidente e inteligente. Que bom que nós temos aqui um grupo de oração, pessoas que oram, correntes de oração são feitas, e a gente sente o poder que vem da oração. Porque muitas vezes nós tendemos a desanimar, a gente fica nesse mundo envolto em tantas situações, e muitas delas são colocadas diante de nós para tirar o nosso foco, para nos distrair do foco maior, do propósito para que Deus nos colocou aqui. Por que Deus te deu esse conhecimento que você tem? Não foi à toa, Ele tem um propósito para você. Mas muitas vezes nós deixamos de acreditar. Nós envolvidos em tantas situações, você fala: será que dá mesmo para fazer? Tem uma oração que eu convido você a ler comigo. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. E faça dessa oração a sua oração. Não desista de orar até que esse propósito seja cumprido na sua vida. Se você tem esse desejo, se você quer realmente cumprir a missão que o Senhor confiou, porque foi só isso que Ele pediu. Ele pediu: ide, pregai o Evangelho, fale de mim para as pessoas. Eu conto com você, porque assim eu vou te salvando dia a dia. Olha o que diz essa oração. Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um. Que oração, né? Que oração. Orai para que as portas sejam abertas. Se você não está vendo uma pessoa na sua mente, mesmo tendo orado aí por 10 dias por alguém, por um amigo, se você ainda não enxergou alguém que possa necessitar da intervenção divina, e que talvez você seja um instrumento que Deus deseja usar para atingir, peça a Deus que as portas sejam abertas. Que você consiga enxergar as necessidades legítimas de cada pessoa no meio da multidão, assim como Jesus fez com aquela mulher. E que o Espírito Santo haja através de você, porque nós somos instrumentos, mas a obra é dele, é ele que converte, é ele que salva. Jesus, ele vê cada um de nós como único. Quantas tristezas poderiam ser evitadas se confiássemos mais na palavra de Jesus? Isso é bem profundo. Muitas vezes nós falamos muito daquilo que nós ouvimos, daquilo que está escrito na palavra de Deus, no espírito de profecia. Mas muitas vezes nas nossas atitudes nós não demonstramos crer de fato. Nós não confiamos de verdade. Jesus falou por tantas vezes para os discípulos, antes da sua morte e crucifixão, ele falou sobre o templo, lembra? Que seria derrubado em 3 dias, lembra? Lembra de quando ele falou de Jonas? Ele tentando ali mostrar para os discípulos, olha, o tempo está próximo, eu quero preparar vocês para esses acontecimentos que farão com que o coração de vocês fique entristecido, mas eu vou ressurgir, eu vou voltar, eu vou me encontrar de novo com vocês. Mas os discípulos não entenderam. Infelizmente, no 3º dia, foram algumas mulheres ali apenas no sepulcro de Jesus para embalsamarem o corpo dele. Quando na verdade deveria ter uma igreja inteira ali. As pessoas deviam estar aglomeradas ali esperando para ver Jesus voltar. Para ver Jesus saindo daquela tumba, se ele já não estivesse fora, porque de fato ele já não estava mais lá. As cadeias da morte não conseguiriam prender Jesus. Ele já havia sido ressuscitado. Mas não tinha pessoas ali. Em 1844, uma igreja estava de pé, esperando Jesus voltar. Mas isso também não aconteceu, porque eles não entenderam a profecia. E você? Será que nós estamos entendendo qual é o tempo? Qual é a urgência dessa mensagem? O que Deus de fato quer nos comunicar? Será que você entendeu que quando Deus nos dá o privilégio de participarmos dessa missão, é porque na verdade Ele deseja alcançar você. Ele quer te restaurar. Ele quer te transformar. E participando da missão, você vai ser o primeiro a receber da fonte, a água da vida que vai ser transmitida para outras pessoas. Você será uma fonte a jorrar, mas a fonte maior é Jesus. Meus queridos, eu vou avançar aqui para o último slide, porque eu tenho um apelo para fazer para vocês. Tem bastante coisa aqui ainda, mas eu quero ir para o final, porque eu quero ler com vocês. Deus vai indicar as pessoas. Anjos vão com você. Deus impressionará os que almejam direção. Ele dirá a seu agente humano, fala a este ou àquele a respeito do amor de Jesus. Tão depressa seja o nome de Jesus mencionado com amor e ternura. Anjos de Deus se aproximam para abrandar e subjugar o coração. Isso está lá no Comportor Evangelista, na página 11. Palavras inspiradas. Que você possa se sentir motivado. Não por uma pecadora que veio aqui falar de missão, porque essa mensagem é principalmente para mim. Mas que você possa ser motivado pelo Espírito Santo a se colocar como instrumento nas mãos dele, sendo sensível assim como Jesus era, para a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. São tantas pessoas se atropelando, se acotovelando o tempo todo, e muitas necessitam que você fale apenas 1 minuto com elas sobre Jesus. Se você deseja, se você quer participar dessa missão que Deus confiou a você, se coloque em pé. A seara é grande, né? Mas Jesus falou, são poucos os ceifeiros. Eu vou chamar aqui o
louvor vem aqui, nós vamos cantar uma música que fala sobre essa minha disponibilidade, essa minha entrega para participar dessa missão de Jesus. Mas que não sejam palavras vãs. Ao cantarmos uma música, nós estamos nos comprometendo com Deus. Que seja um compromisso seu de participar. Eu quero participar, eu quero me envolver nessa missão. Eu quero ir para a seara, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Se está difícil um ano, se está difícil um dia, uma hora, Senhor, me conceda a graça de trabalhar 1 minuto por dia, mas que seja de fato intencional, direcionado por Ti. Vamos louvar? Os campos estão brancos, já podemos ver, desponta um novo dia, um novo amanhecer, há trabalho a ser feito, ainda muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? A igreja, eu quero ir, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, nós precisamos ir, Jesus. Espírito Santo, mova os nossos corações para falar do Teu amor. As pessoas estão sofrendo. Pai Deus, eu quero ser Senhor. Eu quero ser Senhor. Uma luz a iluminar. Vou dar o meu melhor. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. É nossa alegria ir e proclamar: Jesus está voltando, virá para nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Novamente, quero ir. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser luz, eu quero ser ponte. Eu quero ser Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus. Meus queridos, se de
fato vocês querem ver Jesus voltar, porque vocês falaram isso enquanto cantavam. Que nós possamos participar nessa missão tão sublime que o Senhor nos confiou. Você não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. O tempo não é nosso, ele é um presente de Deus, mas nós não conseguimos controlar. Mas se hoje você tem graça, se hoje você consegue falar, se você consegue se locomover, enxergar as pessoas que estão ao seu redor, se entregue à ação do Espírito Santo. Ele pode fazer algo por você. Não se contente em ficar apenas ouvindo. Vamos agir, vamos fazer de verdade. Vamos permitir que o Espírito Santo nos use, porque Ele deseja fazer isso. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo trabalhe através de nós. Querido Deus, nessa manhã nós ouvimos a Tua voz, o Teu chamado. O Senhor profeticamente tantas vezes tentou alertar a sua igreja de que o tempo estava próximo para alguns acontecimentos, mas muitas vezes as pessoas que estavam próximas ao Senhor não conseguiram entender a urgência do chamado, não conseguiram perceber os acontecimentos iminentes, mas nós queremos estar atentos. Nós sabemos que agora é o tempo. Tudo que tem acontecido ao nosso redor dá certeza para a gente de que o Senhor está voltando. E nós queremos participar nessa obra tão grandiosa que o Senhor nos confiou, de proclamarmos essa mensagem a tantas pessoas que vivem nesse mundo sem esperança. Elas não sabem de onde vieram, para onde vão. Nós conhecemos ao Senhor. Num dado momento na nossa vida, o Senhor tocou em nós. Que esse toque não seja um toque casual, que seja um toque de fé. Que possamos viver a certeza dessa fé a cada dia, nos entregando à sua ação. Espírito Santo, fale através de nós. São tantas pessoas nesse mundo que necessitam ouvir. Que possamos ter a sensibilidade que Jesus também tinha. Que ao passarmos pelas pessoas, nós consigamos enxergar um coração aflito, uma necessidade particular, um desejo íntimo, que só Jesus pode atender. Fique conosco, Senhor. Capacite-nos para isso. É o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.